Olá pessoal, vamos dando continuidade ao nosso curso, iniciarmos a aula 9 e nessa aula o que nós vamos fazer é ver como produzir gráficos de algumas funções a partir de outros gráficos dados, né? Ou transformações elementares sobre gráfico de funções. Então você tem um gráfico de função, você aplica uma transformação nele para obter um outro gráfico. E é isso que a gente vai fazer hoje. Então, vejamos. Vamos começar aqui por uma transformação relativamente simples, que é uma transformação horizontal. Quer dizer, se você tem uma função f, o seu gráfico, você define uma função h de x igual a f de x menos a, quer dizer, você move o seu domínio da função menos a. Então o que você faz é obter uma nova função cujo gráfico, o gráfico dessa função, é exatamente o gráfico da f deslocado a unidades, onde esse a unidades, que é um número real, vai ser para a esquerda ou para a direita, dependendo do a. Então a sendo maior que zero, você vai deslocar para a direita. O a sendo menor que zero, você vai deslocar para a esquerda, né? Tá? A ideia é mais ou menos simples. Então, vamos ver exemplos. Observe o exemplo. 1. Considere a função f de x igual a módulo de x. Todos nós já sabemos que o gráfico dessa função é assim, né? Módulo de x. Módulo de x. E a gente vai obter o gráfico da função h de x igual a f de 2x. Então, pessoal, se essa aqui é a f de x, a f de x menos 2 é módulo de x menos 2, né, gente? É só olhar, ó. Pega o x, bota no módulo, pega o x menos 2, bota no módulo, tá? Então, f de x menos 2 é isso que está aqui. E o gráfico dessa função, conforme a gente viu aqui, é deslocar. Vamos deslocar para a direita, né? Menos x, 2 é maior que zero. Para a direita, aqui para o 2, o gráfico dessa função. Então, essa função se desloca 2 unidades para a direita. Tá? É o mesmo gráfico deslocado 2 unidades para a direita. Módulo de x menos 2. Tá? Tranquilo? Então, fazer um deslocamento horizontal é você fazer pegar o domínio da função e deslocar a unidades, para a esquerda ou para a direita, dependendo. Tá? E 2, esse aqui foi 1. E 2, você tem f de x igual a x mais 4. Né? Então, você tem a ideia, seguindo a mesma ideia do exercício anterior. Você tem aqui o eixo x, aqui o eixo y. Você tem o gráfico da função módulo, que é esse daqui, né? Módulo de x. E você vai fazer a f de x igual a x mais 4. Então agora você quer fazer um deslocamento, né? Aqui. Você vai... Note que agora a nossa função é f de x igual a x menos 4. Portanto, você vai mover para o menos 4 aqui, ó. Menos 4. E o gráfico da função continua o mesmo, né? Módulo de x menos 4. Tá? F de x menos 4. Desloquei para a esquerda agora, né? Porque foi o menos 4 que apareceu aqui no lugar do nosso a. Tá? X menos 4. Tá bom? Então, deslocamento horizontal é muito tranquilo, né? Vamos ver o nossa próxima transformação. É a translação vertical. O que é uma translação vertical? Nós vamos trasladar o gráfico
verticalmente, para cima ou para baixo, né? Então a ideia é essa daqui, ó. Se você tiver uma função f no seu gráfico, você define uma função h de x igual a mais a sua função. Isso vai te dar uma nova função cujo gráfico está deslocando o gráfico da função f a unidades para cima ou para baixo, dependendo do sinal de a. Tudo bem? Também é relativamente simples, né? Olha só um exemplo, ó. Vamos pegar aqui a função f de x igual a módulo de x. Então, quem é h de x mais 3? Ora, vou fazer aqui, ó. 1. Então, temos aqui o gráfico da função xy, o gráfico da função valor absoluto, valor módulo, né? É isso aqui. Isso aqui é módulo de x, tá? Módulo de x. E a nossa função h é a f de x mais 3 unidades. Então você pega essa f de x e soma 3 unidades. Nada muito complicado, né, gente? Só vem aqui. E a sua nova função vai partir aqui a posição 3, né? X, f de x. Tá bom? Então, essa aqui é a nossa função módulo de x mais 3 unidades, que é isso que está aqui, ó. Nós tomamos a função f de x mais 3 unidades, tá? Subimos a função 3 unidades para cima. É um deslocamento vertical para cima, nesse caso. Nosso próximo exemplo, exemplo 2. Note que o exemplo 2 agora já está um pouquinho mais elaborado, digamos assim. Seguindo a mesma ideia, vamos construir o gráfico dessa função. Já vamos vir para cá com ela já um pouquinho trabalhada. A função é f de x igual, notem que é, completando quadrados, x mais 1 mais 4, né? Completando quadrados, olhem só. Quadrado primeiro, mais 2 vezes, falta o quadrado aqui, né? Quadrado primeiro, mais 2 vezes primeiro segundo, mais o quadrado do segundo, mais 4 dá 5, tá bom? Então essa aqui é a nossa função. E nesse caso aqui, gente, a gente tem um... Então essa é a função, já está dada aí. A gente tem duas operações a serem feitas aqui, né? Você tem que primeiro saber de onde partir. Nesse caso, eu vou partir aqui primeiro. Vou partir do x quadrado. X, f de x. Vou partir de x quadrado, que é essa função que está aqui, né? Opa. X quadrado. Aí eu tenho uma primeira operação que eu já vi que é uma translação horizontal para a esquerda, para lá, né? Porque é menos menos 1. Então vamos fazer logo essa daqui. Então eu vou pegar essa aqui, nossa é o 0, eu vou transladar para a posição menos 1, que está aqui, ó. E é o mesmo gráfico, né, gente? Só dei uma arredondada aqui sem querer. Isso aqui vai ser a nossa x mais 1 ao quadrado. Desloquei uma unidade para a esquerda, tá certo? Uma unidade para a esquerda. E agora a gente vai subir 4 unidades, porque eu tenho aqui o deslocamento horizontal e aqui o deslocamento vertical. Então eu vou subir 4 unidades. Tá? Então, aqui no menos 1, aqui um pouquinho desproporcional, no 4, aqui assim, a gente vai ter o gráfico da função, né? Muito ruim essa parábola, tá?
x mais 1 ao quadrado mais 4, que é aquele gráfico lá em cima, né? Então, essa é a nossa função deslocada, 1 unidade para a esquerda, 4 unidades para cima, tá bom? Ok. Pessoal, uma outra transformação assim que a gente pode tratar aqui, ela é muito interessante quando se trabalha com funções trigonométricas, é a expansão-contração, tá? O que é essa transformação? Se você tiver uma função f, você define uma função h sendo a vezes f de x, você multiplica f de x por a, com a maior que zero, diferente de 1. No caso 0 você vai anular a função, no caso 1 você não vai fazer nada, vai ser a identidade, vai ser a própria função. Então não nos interessa. Então você tem o a maior que zero e diferente de 1. Então nesse caso eu posso estar expandindo a função, quer dizer, aumentando entre aspas, se aumentando a função, se o a for maior do que 1, ou contraindo, diminuindo a função quando o a está entre 0 e 1, tá? Então, como a gente começa a entrar nessas funções um pouquinho mais elaboradas, vamos utilizar o GeoGebra para enxergar melhor esses gráficos, né? Fica mais difícil fazer esses gráficos à mão aqui. Então vamos lá para o GeoGebra, tá? Aqui, vamos ver os exemplos. Começar por esse exemplo 1, que está aqui. Então, partindo do gráfico da função cosseno de x, nós vamos construir o gráfico da função 2f de x, ou seja, 2 cosseno de x. É relativamente simples, mas convém que você faça, né? Então, vamos lá para a função cosseno de x. Então, está aqui, nós temos a função cosseno de x. E agora, vamos para a função 2 cosseno de x. Tá? Então tá aqui, gente, ó. A função f de x igual a cosseno de x, essa verde, né? E quando você calcula 2 cosseno de x, você amplia a função. Veja que você aumentou aqui essa função. Notem que a função cosseno está entre 1 e menos 1. E a nossa nova função vai de 2 e menos 2, tá bom? Então aí nós temos ampliando a função 2 unidades, tá certo? Ok, vamos ver o nosso próximo exemplo. Veja, nosso próximo exemplo é o seguinte: seguindo as ideias desse exemplo anterior, construa o gráfico da função 1 mais 2 seno de x menos π. Então observe o seguinte, gente, nessa função eu tenho 3 transformações, né? Eu tenho a transformação deslocamento horizontal aqui, ó, x menos π, um deslocamento horizontal. Tenho um deslocamento vertical, 1 mais esses caras. E tenho uma amplificação aqui, dizendo assim, uma expansão aqui, né? Tá? Então vamos lá, vamos construir o gráfico dessa função, respeitando cada uma das suas transformações. Então vamos lá, começamos com seno de x, a nossa primeira função, de onde a gente vai partir é a seno de x. Então, vamos olhando aqui, notem que nós temos seno de x menos π. Então, vejamos o que acontece quando a gente faz a próxima. Seno de x menos π. Então, pessoal, aqui nós temos a função seno, que está aqui no gráfico, clássica, né? E ela deslocada. Notem que esse ponto aqui da origem, ele se desloca π unidades aqui para frente, né? Estão vendo? Desloca π unidades para a direita, tá? Agora, a nossa próxima função é 2 vezes, ou seja, vamos ampliar, fazer uma amplificação dessa função, 2 vezes a função seno de x menos π. Então notem, olha só, deixa eu tirar um pouco para limpar, para não ficar muito poluído. Olha só os dois últimos.
esse aqui é a nossa função deslocada, x menos π. E agora a gente ampliou essa função, né? Ela estava entre 1 e menos 1 e foi para 2 e menos 2 por causa desse 2 que está aqui. Tá certo? Se eu multiplicasse por meio, por exemplo, eu ia contrair um pouco essa função, ela ia ficar um pouquinho menor aqui. Tá bom, gente? E finalmente, aqui olhando aqui a regra da função, a gente vê que temos que fazer um deslocamento horizontal uma unidade para cima, tá? Então, a nossa última função vai ser 1 mais 2 vezes o seno de x menos π. Ok? Então, vou apagar aqui novamente, deixar só os dois últimos. Nós pegamos a nossa função e deslocamos uma unidade para cima, tá vendo? Nota que se você olhar essa função assim a olho, né, a maioria das pessoas normais aí, olha e tem uma certa dificuldade para produzir o gráfico dessa função. Mas você não tem que ter essa dificuldade se você conhecer o gráfico da função seno. Então você faz algumas operações elementares e você obtém o gráfico dessa função aqui. Tá certo? Bom, essa é a ideia. Vamos voltar então para a aula. Pessoal, então, continuando, vamos para as reflexões agora, tá? Nossa primeira reflexão, que está aqui, ó, é uma reflexão em torno do eixo y. Então, se você tiver a função f e o seu gráfico e definir uma função h de x igual a f de menos x, o que você faz é fazer uma reflexão do gráfico da função f em relação ao eixo y. Aonde tem x, você coloca o ponto em menos x, tá vendo? Menos x. Então, se você tem o gráfico da função aqui, esse gráfico vai vir para cá, né? Vai fazer uma reflexão, como se aqui tivesse um espelho, né? E você está espelhando, entre aspas, essa palavra aí, a função desse lado, tá bom? Essa é a ideia. Aqui, nosso exemplo, por exemplo, aqui, ó, dá para a gente fazer aqui, não precisamos ir para o GeoGebra, não é tão complicado. Olhem só, vamos fazer, para ilustrar, a 1 aqui, ó. Então, 1. A função é f de x menos 2. Vocês já sabem fazer isso com base no deslocamento horizontal, né? Então, não precisamos mais nos preocupar tanto em traçar o gráfico da função, que todo mundo sabe fazer. Vocês sabem como é o gráfico da função módulo de x, que é esse daqui, né? É o v aqui na origem, deslocado para o ponto 2, né? Então aqui tem o ponto 1, aqui tem o ponto 2. Você desloca a sua função módulo de x, que estava na origem, para cá. Então ela estava aqui, você deslocou ela para cá. Esse aqui é o gráfico da função x menos 2. Deslocar a função módulo para a posição x menos 2. Agora, quando você fizer uma h de x igual a f de menos x, o que você faz é fazer a reflexão dessa função em relação à origem. Então ele vai pular para o lado de cá, né? Olha só. Então o que você tem é... Aqui nós temos xy. E aí a sua função que estava aqui no 2 vai pular com esse menos aqui. Vai vir a posição menos 2 aqui. Tá? Então o seu gráfico ele vem para cá. É difícil acertar essa inclinação aí, mas... Essa aqui, gente, é a nossa h de x igual a módulo de menos x menos 2, tá? Menos x menos 2. Onde tiver x, você troca por menos x. Foi o que eu fiz aqui, tá? Menos x menos 2. Esse módulo joga a função que estava nessa parte positiva, girando lá para a parte negativa e cai aqui, tá certo? Tá bom, gente? Isso é o que faz a função, a reflexão em torno do eixo y. Esse eixo aqui, né? É como se tivesse um espelho aqui no eixo y, tá bom? Então, para essa função aqui, observem, essa função aqui, ó, eu vou reescrevê-la, tá? Notem que isso aqui é
2 na terceira, que é 8, vezes 2 na menos x, tá? 2 na menos x vai para cima, mais 4. Isso aqui é igual a 2 na menos x mais 3 mais 4. E isso nos mostra, né, potência de mesma base, a gente percebe a base, somos expoentes, tá? Então você nos mostra o seguinte, que nessa questão nós temos uma translação horizontal, esse 4 aqui, e uma translação vertical aqui, né? Vertical aqui, esse 3 aqui para baixo para cima. E além disso nós temos uma reflexão. Então nós temos 3 operações a serem feitas aqui. Eu vou fazer elas lá no GeoGebra. Vamos colocar uma por uma. Agora é importante observar o seguinte: essa reflexão tem que tomar um certo cuidado, tá? Porque aqui existe uma ordem natural aqui, ó, tá? Então a gente tem que tomar um certo cuidado na hora de fazer, tá? Então eu vou lá e aí eu vou fazer essas duas observações no gráfico para vocês perceberem, tá? Então vamos para lá fazer o gráfico da função 2 elevado a menos x mais 3, tá bom? Então vamos lá. Então começamos pela função clássica 2 na x, né? Que vai a partir de onde a gente vai conseguir desenvolver o raciocínio. 2 na x, tá? Vamos lá e olhamos a função. Tá, eu tenho que ir para 2 na menos x mais 3 mais 4. Então 2 na x, ok. Vamos agora fazer uma reflexão dessa função em relação ao eixo y. 2 elevado a menos x. Notem que essa função, 2 elevado a menos x, reflete o gráfico dessa função em relação ao eixo y. Veja, ele estava aqui, pulou para cá, como se tivesse um espelho aqui, fez um espelhamento, né? Veio para cá, tá? Bom, e agora? Agora que eu disse, pessoal, tem que tomar um certo cuidado, porque não é você jogar 3 ali, ó, não é você fazer isso aqui, ó, 2 elevado a menos x mais 3. Isso não faz sentido. Embora vai dar o gráfico da função aqui no nosso GeoGebra, você não sabe me dizer qual foi a operação elementar que você aplicou sobre o gráfico da anterior. O que você aplicou sobre o gráfico dessa função para chegar aqui? Somar 3 aqui em cima não te diz se é uma translação vertical ou horizontal para um lado ou para outro. Quer dizer, isso não faz sentido, tá? Então você precisa fazer uma translação horizontal, você sabe disso, mas não é assim, tá? Vamos lá no reescrever aqui, ó, e observar o seguinte detalhe. Isso que está aqui, ó, isso que está aqui, você precisa escrever de uma forma um pouquinho melhor. Fica 2 elevado a menos x menos 3. Tá? Perceberam? 2 não. Isso vai mais 4. Você vai fazer um deslocamento horizontal 3 unidades para a direita. Porque esse menos com esse x vai ficar aqui, menos x. E esse menos com esse menos 3 vira mais 3. Então, você precisa reescrever isso dessa maneira para você fazer uma passagem limpa. Olha, você vai fazer uma translação 3 unidades para a direita. Então, tá errado aquilo ali? Não, tá certo, mas você está usando um equipamento para te produzir o gráfico. Você não sabe exatamente qual foi a operação daqui para cá, né? Nós não sabemos, então nós temos que reescrever isso assim: x menos 3. Nota que não vai mudar o gráfico, né? Não vai mudar. Continua aqui, ó, porque o gráfico já estava correto. Isso aqui é menos x mais 3, que é o que nós queremos. Só que eu produzi um deslocamento horizontal para a direita, ó, porque você pôr o menos 3 aqui no x, ó, você desloca para a direita, tá certo? Então, eu vou apagar essa daqui. Nós tomamos a função 2 na menos x e fizemos um deslocamento para a direita de 3 unidades, tá bom? E aí agora, finalmente, né, a gente faz o deslocamento vertical. 2 elevado
a menos x menos 3 mais 4. Tá aí, gente. Então, vamos ver do último. Do nosso último gráfico, estava aqui, a gente subiu 4 unidades. Peguem, por exemplo, ó, esse ponto aqui, ó, tá vendo? O 3 que está bem aqui, ó. Ele sobe 1, 2, 3, 4 unidades e vai lá para cima, tá? Então, tá aí as 3 operações elementares que produziram o gráfico que nós estamos procurando. De novo, gente, fazer esse gráfico assim, tomando essa função e tentando buscar como fazer esse gráfico, ele é relativamente difícil de fazer. Mas se você domina essas transformações elementares, fica bem fácil, né? Não é tão difícil, tá bom? Ok, vamos continuar? Bom, gente, um detalhe que é interessante aqui é o seguinte, olha. Quando uma função é tal que f de x, ou seja, a função calculada em x for igual a ela calculada em menos x, a gente diz que essa função é a função par. A função par é f de x igual a f de menos x. Por exemplo, a função cosseno é uma função par. Módulo de x, se você fizer um lado, vai espelhar com o outro, é par. A função x quadrado, né? X quadrado espelha um lado com o outro, é par, tá bom? Tudo é função par, são funções pares, onde f de x é igual a f de menos x. Tá bom? Bem, continuando, gente. Reflexão em relação ao eixo x. Reflexão em relação ao eixo x. Se você considera a função f o seu gráfico e define a função h como sendo menos f de x, notem que o menos está fora, né? É menos y, menos f de x. Obtemos uma função que tem o gráfico igual a uma reflexão do gráfico da f em relação ao eixo x. Tá? É mais ou menos se você tiver aqui o eixo x, você tem uma função aqui, faz a reflexão dela aqui, né? Uma reflexão em relação ao eixo x, tá bom? É colocar o menos aqui na frente. Vejamos exemplos. 1. Partindo da função x quadrado, vamos obter o gráfico da função menos f de x, ou seja, menos x quadrado. Não é complicado. Tá aqui. Então, a nossa função f de x igual a x quadrado, todo mundo já sabe que é essa parábola aqui, né? X quadrado. Então, é x quadrado. Quando você coloca o menos na frente, tudo que está aqui vai se refletir para a parte de baixo. Então, você vai ter um gráfico assim. Então, o nosso gráfico vai ser algo assim. Aí. Mais ou menos assim, né? Menos x quadrado, tá bom? Então, você faz uma reflexão. Você gira essa função e joga ela para baixo, tá bom? Aí ficou o nosso x quadrado. Bom, e agora? Vamos olhar essa função que está aqui agora, ó. F de x igual a menos x quadrado mais 6x menos 2. Vamos, de imediato, colocar aqui um menos na frente e trabalhar um pouquinho essa questão 2 aqui, ó. Vai ficar x quadrado menos 6x mais... não precisa, não há necessidade, vamos deixar o 2 aqui fora, tá? Isso aqui vai ser igual, notem completando quadrados, fica menos x menos 3 ao quadrado, tá? Ó, quadrado do primeiro, x quadrado, menos 2 vezes o segundo, vai ficar menos 6x, mais o quadrado do segundo, que é 9, que a gente não tem aqui, então fica menos 9, com o menos na frente fica mais 9, menos 2, então vai ser menos x menos 3 ao quadrado mais 7, tá bom, gente? Então, vocês podem verificar que, desenrolando isso aqui, ó, vai ficar menos x quadrado, que está aqui, menos 2 vezes esse, que é 6x, menos 6x, com esse menos vai ficar mais 6x, que está aqui,
mais o quadrado do segundo, que é 9, com esse cara aqui fica menos 9, mais 7 dá menos 2, que está aqui, tá bom? Então, essa função é essa função. Eu não fiz nada, absolutamente nada, só mudei a forma de enxergar essa função para que eu possa ver que transformações eu aplico, né? E quais transformações eu vou aplicar? Vou aplicar a transformação horizontal, depois reflexão e depois translação vertical, tá certo? Eu vou fazer, dá para fazer aqui, mas a gente vai fazer no GeoGebra, que eu já fiz esses algumas vezes para vocês, então a gente faz no GeoGebra para andar um pouquinho mais rápido a nossa aula, tá? Vou apagar aqui. Pessoal, começamos com a clássica x². Bom, tá aí a nossa função. Vamos olhando lá para ver o que a gente tem que fazer. Então, começamos com a x², tá ali, né? x². E agora vamos para x menos 3 ao quadrado. Então, a nossa próxima é x menos 3 ao quadrado. Então a nossa segunda função está aí. Observem que eu parti da função x² e desloquei 3 unidades para a direita, né? Menos 3, desloquei 3 unidades para a direita. Tá bom? Agora nós vamos fazer a reflexão. Reflexão em relação ao eixo x, tá? Notem ali, menos x menos 3 ao quadrado. Então, menos x menos 3 ao quadrado. Menos x menos 3 ao quadrado. Então olha só, gente, vou apagar esse último, esses são os dois últimos. Olha só, gente, aqui em cima eu tinha x menos 3 ao quadrado. Quando eu coloco esse menos na frente, eu giro essa função e coloco aqui embaixo na parte negativa, ok? Jogamos para menos x menos 3, tá? Fiz uma reflexão na parte negativa. E finalmente, pessoal, vamos lá e subimos 7 unidades. Translação horizontal, deslocamento horizontal, vai ficar menos x menos 3 ao quadrado mais 7. Pronto. Vamos apagar esse último. E aqui, ó, ficou claro, né? Nós tínhamos a função menos x menos 3 ao quadrado, e agora nós temos a função menos x menos 3 ao quadrado mais 7 unidades, ela foi lá para cima, tá? Notem, pessoal, que essa função tem uma raiz real aqui, o 3, e essa função tem duas raízes reais, olhem aqui, né? Próximo do 0 e próximo do 6, tá? Muito bem. Daí a nosso exemplo, vejamos mais o que vamos fazer. Aqui, gente, nosso último exemplo. Podemos fazer aqui esse último exemplo, né? Para aqui, observem. Eu poderia de novo partir do x menos 2, né? Mas eu vamos fazer toda ela, né? Bem de acordo, 3. Então, vemos aqui, vou fazer pequeno. Começamos pela função módulo de x, tá? Essa aqui é a função módulo de x, tá bom? Módulo de x. Isso aqui tá faltando igual aqui, né, gente? Agora notem que eu tenho x menos 2, então eu tenho um deslocamento horizontal. 2 unidades. Então, 2 unidades, 1, 2, de deslocamento horizontal. Módulo de x menos 2. Tá aqui, gente, ó, x menos 2. Aí a nossa próxima, olha que tem um menos na frente, então eu vou jogar esse gráfico para baixo. Cada vez que você coloca um menos na frente, f de menos
fosse aqui dentro, ó, se fosse menos x, eu faria a reflexão em relação ao eixo x, ao eixo y, né? Se eu pusesse o menos aqui, ele viria para cá. Como o menos está na frente, ele vai para baixo, né? Então, isso aqui nós temos, vamos lá, nós temos aqui 1, 2, né? Tá aqui. E o nosso gráfico gira e vem para baixo, para cá, né? Menos o módulo de x menos 2, tá bom? E o nosso último gráfico, pessoal, é só deslocar 4 unidades para baixo, né? Então temos que deslocar ainda mais para baixo. Tá, gente, ó. X, y. Aqui nós temos menos 1. Aqui nós temos o menos 4. Então aqui na posição 2, 1, 2. A partir daqui nós temos o gráfico da nossa função. Tá? Então aquela função desceu. Tá? Então aqui está menos o módulo de x menos 2 menos 4. Tá aqui, ó. Era o que a gente estava procurando, né? Menos x menos 2 menos 4. Tá legal? Tranquilo, né, gente? É só aplicando devagarzinho que você consegue construir o gráfico da função sem grandes dificuldades. Pessoal, então, um detalhezinho que é interessante aqui. Se você tiver a função f tal que f de x é menos f de menos x, ou seja, uma reflexão horizontal e uma reflexão vertical em relação ao eixo y, depois em relação ao eixo x, e der a igualdade, então essa função é chamada de função ímpar. Os exemplos são a função x ao cubo, por exemplo, é uma função ímpar. A função seno, você pode verificar depois no GeoGebra, vou deixar isso na lista. Você faz um giro horizontal, depois um giro vertical, vai dar igualdade. Então a função é ímpar, a função seno é ímpar, tá bom? Pessoal, de operações elementares sobre funções, nós vamos ficar por aqui, né? Com isso você já faz muita coisa, consegue obter muitos gráficos interessantes. Poderíamos falar de reflexões em relação a outras retas. Já começa a ficar um pouco mais complexo, talvez não seja interessante. Então, em princípio, ficamos com essas aí e vamos trabalhar, fazer exemplos. E vou falar agora de um outro tipo, né, de reflexão, que é uma reflexão por simetria em relação ao eixo y igual a x, tá? É a bissetriz de primeiro e terceiro quadrante, né? Aquela reta que corta aqui, primeiro e terceiro quadrante, y igual a x. Vamos ver simetria em relação a essa reta, tá? Então, olhem só, considere uma função f bijetora, Se não for bijetora, podemos ter problemas na hora de fazer essas reflexões, pode acabar não dando uma função, né? Então tem que tomar esse cuidado. Para garantir que seja função, eu vou pedir que ela seja bijetora. De um certo intervalo A para um certo intervalo B, não necessariamente em todos os reais, né? A gente vai pegar intervalos do domínio e da imagem. De forma que seu gráfico é o seguinte: o gráfico da função, nós já sabemos, é xy tal que y é f de x, né? Isso aqui, ó. Ou seja, você está pegando x, f de x, certo? O gráfico x, f de x. Agora, vamos considerar a função h tal que o seu domínio seja a imagem da f e a sua imagem seja o domínio da f, ou seja, invertir. E de forma que o seu gráfico seja o seguinte: os pontos AB, tal que A é f de x e B é x. Na verdade, aqui é para ser f de x, x. Notem, x, f de x, f de x, x. Quando isso acontece, o que eu faço é conseguir uma nova função, a função h, quando for possível, no caso quando for bijetora, né? Eu consegui uma função h que tem o gráfico simétrico em relação ao gráfico da f. É claro, né, gente? Porque eu só fiz uma simetria dos pontos, ó. Fiz a simetria dos pontos, obtive um gráfico simétrico, tá? Então,
De um lado eu tenho o gráfico da função f, do outro lado eu tenho o gráfico da função g e são simétricos. O que quer dizer isso, gente? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Quer dizer o seguinte, se você tiver aqui o nosso sistema de coordenadas, vem aqui e vamos fazer a bissetriz, tá? Aqui, bissetriz. Vamos fazer aqui mesmo o gráfico. Ok? Então, se você tiver aqui assim, digamos, um gráfico assim, tá? Isso não é fácil de fazer. Você aqui vai ter o gráfico. Nossa, tá? Não ficou bem simétrico não, mas a ideia era ser simétrico, ó. Em relação a y igual a x, existe uma simetria aqui, né? A distância daqui até aqui é igual a distância daqui até aqui, ó. Simetria. Como se tivesse o espelho aqui e você estivesse olhando do outro lado da função. E nesses casos, gente, eu digo que essa aqui é a minha função f e essa aqui é a minha função h igual a f a menos 1. E eu digo que essa função é a inversa dessa, tá? O gráfico obtido assim é o gráfico da função inversa, quer dizer, essa é a inversa dessa ou essa é a inversa dessa, tá bom? Ok? Tá aqui a observação. Eu digo que uma função, uma é inversa da outra, tá aqui a notação. Agora, vejamos alguns exemplos. Como o nosso primeiro exemplo, olhem só, vamos pegar essa função aqui, ó, f de x igual a x quadrado. Notem que eu sei que a função x quadrado está definida em todos os reais, mas eu não quero ela em todos os reais porque ela não é bijetora em todos os reais. Eu quero ela só de 0 mais infinito em 0 mais infinito. Vou fazer aqui, ó, 1. Então vamos lá. Tá aqui. Tá? Então, o gráfico dessa função, nós já sabemos, é em todos os reais, mas de 0 a mais infinito vai ser isso aqui, ó, gente, ó. Tá? X quadrado de 0 a mais infinito. A origem aqui no ponto 0. Se eu fizer esse lado, ela não fica bijetora. Isso gera problemas de construção da inversa, tá bom? Agora, gente, eu quero construir o gráfico da inversa. Então, para eu fazer o gráfico da inversa, eu vou fazer o seguinte. Primeiro vamos fazer aqui a bissetriz, né? Eu vou piorar um pouquinho aqui porque eu fiz ruim. Tá aqui. E a inversa é você pegar isso e girar em torno desse gráfico. Então pronto, vai ficar uma coisa assim, né? Ó. Tá? Pior, né? Mas tudo bem. Vamos melhorar um pouquinho. Tá bom, gente? Então girar isso, né? O que você está fazendo é isso aqui, girando. Pronto, veio bater aqui. Pessoal, agora você sabe que é a inversa. O que é a inversa? Ela é tal que quando você calcula, ó, quando você calcula f na f a menos 1 de x, dá o próprio x. Essa é a inversa. Então, nós vamos fazer o seguinte. Você tem que a nossa f é x quadrado. Então, quem que é a inversa? Bom, é alguém que quando você calcula em x quadrado, tem que dar x. Ora, a gente, na parte positiva, a gente sabe que isso é x quadrado, né? Como é tudo positivo, não precisa colocar módulo aqui, porque a gente já sabe agora que isso aqui é módulo, mas tudo é positivo, gente, ó. Positivo, positivo, não tem problema. Então isso aqui é o próprio x, tá? Então, esse gráfico aqui é o gráfico da inversa de x quadrado, que é a raiz de x. Certo, gente? Aqui o gráfico da inversa, tá? Raiz de x. Com isso a gente consegue os gráficos de outras funções a partir de um gráfico de uma determinada função. Por exemplo, esse 2 aqui, ó. Também é um gráfico conhecido, né? 2. Vamos lá. A gente já sabe o gráfico da função log, já vimos aqui. Então, o gráfico da função log de base 10, ele sai daqui e faz isso, né? Aqui 0, vale 1. Isso aqui é o log de x.
joga lá para o outro lado. Então vai ser algo, ó. Nota que aqui se aproxima muito, vai se aproximar muito aqui, né? Tá? Então, aqui vai ser o nosso 1. Nota que na 0 dá 1. E pessoal, a gente já sabe lá das propriedades que y é igual a log de x, log na base 10, né? 6 somente c, 10 elevado a y igual a x. Ou seja, a inversa é a potência, as potências de 10. Portanto, isso aqui é 10 na x, né, gente? Então, a inversa da log de base 10 é 10 na x, são as potências. Tá bom, gente? Então, já temos uma ideia boa de simetria, de inversa. Dá para trabalhar um pouquinho. Vou deixar essa 3 como exercício para vocês trabalharem, não é difícil. E agora vamos para a lista de exercícios.